Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Nos vídeos 293 e 340 falamos uma impropriedade e vamos fazer uma correção. A força elétrica só é boa quando bem regulada, desenvolvendo e recebendo carga superior às forças do organismo. Prejudica e traz o mesmo negativo do magnetismo, porque onde está uma, está a outra. E por isso que todos os espíritas acabam sofrendo do coração e morrendo de moléstia do coração, porque o coração é o dínamo de todos. É quem recebe todas as amperagens anormais. É o órgão mais prejudicado do corpo humano. O corpo humano possui ainda o relógio, que é a cabeça, os ponteiros, que são as vistas, os ponteiros do som, que são os ouvidos, o ponteiro do aroma, que é o nariz, o ponteiro do gosto, do paladar, que é a língua, e ainda a boca, do suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o alimento magnético dos seres materiais. É verdade. A cabeça, sendo o relógio, é uma construção do racional superior na sua obra, que é de uma simplicidade assim impressionante, né? São 3 máquinas dentro da cabeça do ser humano, mas as máquinas têm que ter a sua regulagem, a sua informação, o seu abastecimento de energia para elas funcionarem. Então são os ponteiros. E nessa leitura aí foi do Amarelão, está repetida essa lição no primeiro volume da obra, o dom magnético, né, o mesmo teor, e ele textualmente elenca a boca também como um dos ponteiros, né? E quando a gente estuda essa parte de metafísica lá dos indianos ou dos chineses, porque elas têm muita aplicação na medicina, né? PNP, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, começou em 2006, obrigado pela OMS, aí botou no SUS, entrou homeopatia, 2017 entrou a yoga, mas a acupuntura entrou lá em 2006. Então eles têm uma visão metafísica do ser humano, um campo biomagnético e circulação de energias. E tem essa questão dos sentidos também, com os elementos. A gente está acostumado com os elementos aqui da cosmologia nossa ocidental, que a base é grega, né? A astrologia nossa, a base é remetida lá para a Grécia, né? Terra, fogo, água e ar. Para eles lá, eles têm uma complexidade maior e isso pode ser colocado de formas diferentes, né? Nós estamos fazendo meia-culpa porque Racional não tem orgulho besta da matéria. Não, deixando claro que o meia-culpa nós temos 2 narizes, não estamos dizendo que erramos, são 2 narizes, apenas não são 2 ponteiros. Ele funciona como um ponteiro só, e isso é o que está no texto do livro. Então, só para a gente concluir, né, na parte de acupuntura, da parte de do Yin, Shiatsu, toda essa parte aí é baseado no Yin e Yang, né? Yin, energia magnética, Yang, energia elétrica. As duas são formadas pelo Tao, né, que é uma energia superior, e harmoniza elas. Uma está sempre se transformando na outra e tal, e elas subdividem em todas as coisas e dão os 5 elementos. Na parte chinesa, né, tem a terra, tem o fogo, tem a água, o ar eles chamam de metal, mas é o equivalente ao nosso ar, e tem um outro elemento novo, entre aspas, que é a madeira, que é espaço, né? A criação de espaço, né? O ser humano é um monte de espaço inflado para a gente ser essa máquina e se achar como magneticamente se pensa. Então, o elemento terra está relacionado com baço, pâncreas e estômago. Os meridianos baço-pâncreas são
pesados, são yin, são da terra fluindo para o céu, e estômago é yang, é do céu fluindo para a terra, e essa parte está ligada na boca. Quando a pessoa está ansiosa, ela quer comer alguma coisa. Então, a boca, onde entra o suprimento da corda para o alimentar, né, o ser material, tem uma relação metafísica, uma relação de energia assim, muito, muito importante. Tanto é, para eu não me estender mais do que eu já estendi, na Jin Shin Jutsu, que é uma das técnicas dessa parte chinesa, derivada de lá, os 5 dedos da mão estão relacionados aos 5 elementos. Então, o dedão está relacionado ao elemento terra, o indicador elemento água, o dedo médio madeira, o dedo anular metal ou ar, né, que eu já falei antes, e o mínimo fogo. Os meridianos são baço, pâncreas e estômago, rim e bexiga, fígado e vesícula biliar, pulmão, intestino grosso e coração, intestino delgado. E aí, quando a pessoa está ansiosa, voltando para finalizar, segura o dedão e respira e solta a respiração. Quando a pessoa está ansiosa, dá vontade de comer e dá uma loucura por doce. Segura o dedão e respira para ver se não passa em 2 minutos no máximo a vontade de comer doce, aquele desacerto da áurea que está girando demais de elétrica. Eu não recomendando a ninguém, eu vou e assalto a geladeira e mato essa ansiedade de comer, né, Oswaldo? Esse é o ponteiro do suprimento da corda, é o sentido da ansiedade, e que esta correção que nós fazemos 7 aqui... na correção 7. Essa correção que nós fazemos, ou estamos fazendo pública, do nosso trabalho, porque eu também sempre mencionei dos 7 ponteiros e associei o nariz como sendo 2 ponteiros. E eu ouvi o senhor Manuel falar pessoalmente para mim, são 2 narizes. Nós temos 2 narizes. O erro nosso foi associar que os 2 narizes seriam 2 ponteiros, feita esta correção pública que nos foi solicitada por um estudante do nosso tempo, não vou falar o nome dele aqui, mas ele sabe quem é, e que se registre esta minha culpa. Somos estudantes, estamos sujeitos a algum erro, mas não necessariamente sem perda do mérito da nossa divulgação. Porque a divulgação da cultura racional não se propõe, nós já falamos isso aqui em outros vídeos, nosso trabalho principalmente, não estamos aqui para dar aula, não estamos aqui para afirmar nada além daquilo que procuramos entender, a não ser dar esclarecimentos e, principalmente, motivação a todos aqueles estudantes que gostam de cultura racional, que gostam de se conhecer e que querem entender o porquê do sofrimento, que querem entender o porquê da morte. E a propriedade do nosso canal, a característica fundamental é divulgar a cultura racional. Então, hoje que é o nosso dia, né? Nós estamos no... Mas o que Porfírio ouviu do nosso mestre mesmo? Ele afirmando para mim que eram 2 narizes. Isto eu tinha certeza. O meu erro pessoal, e que você também embarcou nessa, é que nós associamos os 2 narizes como se fossem 2 ponteiros. Foi só isso. O ponteiro é a língua, os 2 narizes é o outro ponteiro, e a corda, além dos 2 olhos e os 2 ouvidos. Agora, me resta ainda a questão, por que os 2 olhos são 2 ponteiros, os 2 ouvidos são 2 ponteiros, e os 2 narizes são um ponteiro só? Mas isto é o racional que está falando. Eu vou procurar entender o porquê que ele me qualificou isto, mas pelo sentido deve ser isso. Um está baseado, um ponto de vista está baseado na mecânica material, o outro na mecânica celeste. A cultura dos chineses, né, é baseado muito na mecânica material, uma cultura de energia muito antiga, mas baseada na mecânica material. Eles são muito práticos, né? E os indianos é uma cultura muito baseada na mecânica celeste, é muito
estratosférica, né? Muito transcendental à cultura, e lá eles falam Hatha, Sol e Lua, quando se respira só pela narina direita, como eu falei no vídeo, e quando se respira só pela narina esquerda, é a Lua, é a energia magnética, então faz baixar a pressão. Se faz só respiração rápida pela narina direita, sobe a pressão arterial que esteja baixa, né, gente? Então, dependendo do ponto de vista, uma está certa, dependendo do outro ponto de vista, a outra está certa. No fim das duas, as duas estão certas, né? Não houve prejuízo na nossa informação, mas fazemos esta correção que nos foi solicitada por esse grande irmão, colaborador da Fase Racional, que, como todos nós somos, e queremos manter esse clima de confiança com o programa Terceiro Milênio. Então, nosso meia-culpa. Está na hora da gente aprender a fazer isso, né? Oswaldo, você ainda tem mais coisas para falar, né? Eu estava anotando aqui: 2 vistas, 2 ouvidos, 1 nariz, 1 língua e 1 boca. 7. Um nariz não, 2 narizes, com toda certeza, isso eu não tenho dúvida. Nariz 1. Eu volto a repetir, são 2 narizes, sim, apenas eu associei como se fossem 2 ponteiros, é um só. Ele está se referindo ao sentido, são 2 narinas, mas um sentido do olfato, né? E ainda tem ali o centro vômero-nasal, que fica lá no palato também, e decodifica compostos puramente magnéticos inodoros, como são as ferormonas humanas. Os humanos não têm ferormonas que tenham odor, mas têm compostos magnéticos, e aí tem as comunicações invisíveis entre os sexos. Só uma pergunta: você vai apertar o dedo ou vai comer o doce? Eu acho que eu vou comer o doce. Acabo com a ansiedade toda na hora. Eu tenho certeza que a maior parte dos nossos espectadores correm para a geladeira também, né? Assaltar a geladeira, não tem jeito não. Ninguém vai apertar o dedo. É um Rivotril gostoso, né? Aí é dopamina, a dopamina desarma o circuito que está em curto-circuito lá no cérebro super acelerado, desarma, é o prazer, né? Funciona como calmante, mas é um falso positivo, né? Se a pessoa é ansiosa, ela não está tratando da causa, aquilo vai voltar e é um círculo vicioso. Então deixa no comentário se você apertou o dedo ou se você vai continuar comendo doce. Faça um comentário aí embaixo. O que é importante nisso tudo é esta lição, este trechinho que nós iniciamos o vídeo, está na lição do dom magnético, né? E nós fomos verificar, eu não tenho a plena certeza, depois, Bernadette, você dá uma olhadinha aí no primeiro volume, nessa lição, se esse trecho está igual. Porque quando nós estamos aprendendo a cultura racional, ela vem evoluindo. Isso é motivo de a gente estudar em outros vídeos também. Obras-primas, em 1935. Os amarelos, no caso aqui nós lemos o amarelão, na década de 60. E a partir de 1970, a obra com 21. E eu estava acompanhando igualzinho. O corpo humano possui ainda o relógio, que é a cabeça, os ponteiros, que são as vistas, os ponteiros do som, que são os ouvidos, o ponteiro do aroma, que é o nariz, o ponteiro do gosto, do paladar, que é a língua, e ainda a boca, do suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o alimento magnético dos seres materiais. É igualzinho. Então tá. Então é a manutenção. O que é interessante também destacar com isso é que muitas lições que estão no primeiro volume da obra, e com outros, porque esta lição se repete no 4º e no 5º volume. Se vocês olharem direitinho, o 4º e o 5º volume repete essa lição, que é o dom magnético. Então, a partir desta alfabetização em energia, o racional superior, ele nos coloca na cabeça estes 7 ponteiros, aonde o campo elétrico e magnético vai dar o sentido para que a máquina do corpo humano funcione, ou bem ou mal, conforme a amperagem que ela recebe, que a gente recebe através desses ponteiros. Ou a parte elétrica,
ou a parte magnética, né? Que é o que nós temos nessa ligação, o dom magnético que nos faz viver ou bem ou mal. Então, os 7 ponteiros é que nos traduzem, esses 7 ponteiros é que traduzem toda a interferência do campo elétrico e magnético, como o Dr. Carlos também explicou mais uma vez, essa conjunção do que é saúde, do que não é saúde, do que a gente vive, do que a gente não vive. É o conhecimento que cada um vai tendo de si próprio. E o racional superior, mais uma vez, reafirmando, nos mostra estes 7 ponteiros. Depois a gente pode até fazer um outro vídeo. Por que que ele não relaciona o tato como um dos ponteiros, mas ele está falando dos ponteiros que estão na cabeça do ser humano. Por isso ele diz, a cabeça é um relógio e cada um que procura entender e estudar agora como achar mais conveniente. Feita essa retificação da equipe do Terceiro Milênio. E rapidinho, o Porfírio falou no 5º volume da obra, e o 5º da obra é o livro da medicina, Dr. Carlos. É verdade. Não posso dizer que é o livro da medicina, mas os estudantes todos que eu conheci desde antigamente chamam de o livro médico, né? A capa é branca e tem uma lição especial que chama-se A Junção do Corpo Humano, que muitas vezes as autoridades, as forças aí de cima, mandam a pessoa ler quando ela está adoentada para reforçar, e é impressionante. Eu mesmo, muitas e muitas vezes, pego para ler repetidas vezes, né, por semana. É impressionante como vão abrindo as coisas e produz curas, né? Então tem esse renome, esse prestígio no meio dos estudantes. Embora nosso mestre, nosso pai, diga que todos os livros é um livro só. É um livro só, são vários volumes. É a mesma energia, é um livro só. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo em Desencanto. Salve!